Sejam todos bem-vindos ao canal Escola Dominical Brasil. Meu nome é Vanderlei Claudiano. Vou mandar um forte abraço para a Elza Andrade. Ela escreveu aqui no canal, né? Até amanhã e todos os dias ela está aqui acompanhando a mensagem. Então eu mando um forte abraço para você, Elza Andrade. Outra pessoa que escreveu aqui também é a Aide Alves, né? Ela escreveu até amanhã. O meu salmo favorito é o 91. Eu também amo o Salmo 91. Semana que vem eu vou compartilhar com vocês. Eu dei uma olhada na designação do Vem Segue e não consta o Salmo 91, mas com certeza eu vou trazer para compartilhar com vocês. Tem algo bem especial ali que eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Eu gosto muito do Salmo 91 também. E a última mensagem aqui foi sobre a mensagem de ontem que eu compartilhei, né? Falando sobre Salmos 30, versículo 5, que diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E aí, em cima dessa escritura, a Marli Vieira Alves escreveu aqui: Bom dia, irmão Vanderlei. Mesmo quando o dia amanhece, há nuvens no céu, e por cima das nuvens sempre há um sol lindo brilhando. A minha noite tenebrosa durou 6 anos, mas a alegria veio e nunca mais se afastou. Disso eu testifico, em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado e até amanhã. Bom, eu achei interessante aqui que a Marli compartilhou que mesmo quando amanhece, né, às vezes o tempo está nublado, está chuvoso, e não é que o sol não está lá, a gente que não consegue ver, né? Normalmente a gente acorda de manhã, olha assim, ixi, hoje não tem sol. E não é verdade, né? Porque mesmo com as nuvens tampando ali, a gente sabe a diferenciação do dia da noite. Então, por trás das nuvens tem o sol tá brilhando lá, com certeza, tá bom? Mas às vezes a gente está passando num período de nublado, né? Dificuldade. E para Marli aqui, conforme ela mencionou, foi 6 anos, tá bom? Mas depois o sol brilhou, né? A felicidade chegou e nunca mais foi embora. Então, obrigado, Marli, por compartilhar o seu testemunho. Eu lembro que a Tati, lá no grupo do Estudo das Escrituras também, no grupo do Vem e Segue, ela compartilhou, né, que o Deus dela não é Deus só do dia, é Deus da noite também, né? Ou seja, Deus está conosco nas noites tenebrosas também, né? É os egípcios que tem isso, né? O Deus do sol ali, né? Ou seja, só vai atuar quando tiver de dia ali, né? O nosso Deus não, ele é Deus do sol, Deus da noite, Deus de tudo, ele sempre está atuando. Bom, esse é o nosso Deus. Obrigado, Tati, pelo seu comentário lá no grupo, eu gostei bastante. Bom, vamos lá para a designação do Vem Segue de hoje. Hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Salmos capítulo 27. Esse salmo também é salmo de Davi, tá bom? E aqui logo no versículo 1 ele começa dizendo assim: O Senhor é minha luz, a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem recearei? Recearei. Olha só que interessante. Quando eu li esse versículo aqui, né, esse salmo de Davi, vendo a força do testemunho de Davi, eu lembrei de uma outra escritura de Paulo, né, que está lá em Romanos capítulo 8. E até para mim deu a impressão assim de que Davi tinha lido o que Paulo falou, né? Porque é bem semelhante assim à força do testemunho, não as palavras, mas a força do testemunho. Por exemplo, Paulo diz assim lá em Romanos 8: se Deus é conosco, quem será contra nós, né? Aí Davi ele tinha dito nessas palavras aqui, ó: a quem temerei? O Senhor é a minha força, a minha vida. De quem recearei, né? Parece semelhante ali a colocação das palavras. A gente consegue ver a força do testemunho de Davi, tá bom? Então eu achei bem interessante, quis compartilhar com vocês aqui. E aqui no versículo 3, Davi ele continua dizendo: ainda que um exército me cercasse e o meu coração não temeria, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nisto confiaria. Ou seja, ele confia em Deus, né? Olha a força do testemunho. Eu acredito que Davi ele tenha escrevido esse salmo aqui depois que ele já tinha passado por várias e várias coisas na vida dele. Então aqui ele está mostrando que mesmo, né, porque já aconteceu isso de um exército cercar ele e ele confiar em Deus, né? Mas agora ele está muito mais convicto disso. Eu acho que quando a gente vai passando por experiências na vida e vendo Deus respondendo e nos abençoando, a gente fica mais forte ainda e o nosso testemunho cresce, tá bom? E eu até lembrei de umas palavras aqui do Elder David Abegner.
né, que fala sobre nós passarmos por essas experiências e nos fortalecer. E que talvez uma pessoa que não passou não tenha essa força, esse testemunho, né? Por exemplo, se eu perguntasse aqui, quem gostaria de ter a fidelidade de Jó, a fé que Jó tem? Muitas pessoas levantariam a mão e diriam, sim, eu quero ter a fé de Jó, né? Mas se eu perguntar, quem gostaria de passar pelo que Jó passou para obter essa fé? Aí já fica difícil, né? Mas sabe, a gente não precisa necessariamente passar pela experiência da pessoa para a gente obter aquele testemunho. Então, uma pessoa que eu admiro muito, ela prestou um testemunho um dia desses no grupo do estudo, né, às 5h20 da manhã ali, e eu tive uma grande admiração. Falei, nossa, essa pessoa tem um testemunho muito forte do evangelho, né? Aconteceu algo ali, ela não vou nem tentar resumir aqui, mas aconteceu algo que ela poderia se afastar da igreja e ela permaneceu firme. E isso me admirou muito. E ela sempre teve um testemunho forte. Eu falei, nossa, eu queria ter um testemunho assim. Só que comparando, eu acredito que eu também tenho um testemunho desse, mesmo sem eu ter passado pelas mesmas coisas que ela. E aqui o David Abegner, ele fala que um testemunho não vem de graça, né? Isso são anos de vivência, de dedicação, de ler as escrituras. É na conferência aqui, ó, de outubro de 2012, o Elder Abegner disse o seguinte aqui. Será que a força espiritual resultante da obediência constante aos mandamentos pode ser conferida a outra pessoa? Será que o conhecimento obtido pelo estudo e diligência das Escrituras e pela reflexão pode ser transmitido a alguém carente dela? Será que a paz que o Evangelho proporciona a um santo dos últimos dias fiel pode ser transferido a uma pessoa que enfrenta uma adversidade ou um grande desafio? A resposta a cada uma dessas perguntas é não, né? A pessoa, para obter um testemunho, para ter conhecimento do Evangelho, ela vai ter que mergulhar nas Escrituras, estudar, né? Vai ter que procurar saber. Então, não tem outro jeito da gente obter. Muitas vezes, conforme eu compartilhei, a pessoa passou por uma experiência muito difícil e obteve aquele testemunho, tá bom? Às vezes a gente precisa passar, né? Ou talvez estudar sobre isso, né? Que nem quando a gente estuda sobre a vida de Jó, também a gente fortalece o nosso testemunho, tá bom? Então é interessante sobre isso aqui. O versículo 4, ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu acho interessante isso aqui, que Davi ele fala: uma coisa eu pedi ao Senhor e vou buscar essa coisa, né? Então muitas vezes a gente só pede, não. Davi ele falou que pedia e ia buscar, né? E ele diz aqui, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, para que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo, né? Então, o templo, ele representa a presença de Deus. Claro, na época de Davi não tinha um templo, era o tabernáculo, né? Ele até consentiu em fazer um templo ali, mas na época dele era muito guerra e ele tinha que conquistar, né, as outras nações, os outros povos ali e fazer uma paz no reino em primeiro lugar. Então não foi concedido a ele porque o trabalho dele era trazer a unificação das tribos, tá bom? Então não foi concedido ele a construir o templo, o filho dele construiu. Mas mesmo assim ele fala sobre o templo, sobre esse tabernáculo. Eu acredito que o tabernáculo, o templo, ele representa a presença de Deus. Então aqui uma coisa que Davi fala, uma coisa eu pedi ao Senhor e isso eu buscarei, ou seja, a presença de Deus na vida dele. Eu acho que isso é algo fundamental. O versículo 13 diz assim: pereceria eu, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Olha só que legal. A terra dos viventes aqui, né, que Davi está citando, é essa terra aqui, né, junto com as pessoas que estão vivas aqui, né. Ele fala assim, ó: pereceria eu, sem dúvida, ou seja, certamente eu iria morrer, se eu não cresce no Senhor, para que me livrasse, se eu não cresce na bondade de Deus nessa terra aqui. Ou seja, ele está dizendo o seguinte aqui, em minhas próprias palavras, é como se Davi estivesse dizendo aqui: olha, se eu não cresce em Deus, nessa terra aqui eu já estava morto, né? Porque tantos desafios que eu passei, se eu não tivesse fé, se eu não tivesse buscado força em Deus, com certeza eu já teria morrido, né? Então ele atribui a vivência dele
por causa da fé que ele teve em Deus, por causa que ele buscou Deus, por causa da bondade de Deus. Vou ler o versículo de novo, ó. Pereceria eu, sem dúvida, se não cresse que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Né? Então é bem interessante esse versículo. Versículo 14 diz: Espera no Senhor, sê corajoso e ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. É o que ele termina aqui falando para nós esperar no Senhor. Tá bom? Que nós confiemos no Senhor. Né? Então eu acredito que muitos de nós talvez nem estaria nessa terra aqui se nós não confiássemos em Deus. Passando por dificuldades e perigos, confiando em Deus, a gente consegue suportar essas coisas aqui. É o que Davi fala: olha, se não fosse Deus na minha vida, com certeza eu já teria morrido. Se não fosse a bondade de Deus aqui nessa terra, nem está falando da eternidade, está falando nessa terra, o quanto Deus protegeu Davi, certamente ele não estaria mais nessa terra aqui. Né? E quantos de nós dependemos de Deus? Deus já deu um livramento num assalto, em alguma coisa que aconteceu, Deus deu um livramento num acidente de carro, alguma coisa. Então, se não é Deus na nossa vida, né, certamente também a gente não estaria aqui, tá bom? Então, eu compartilho essa mensagem com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.